A gente está vendo a criação de modelos para jogos numa disciplina chamada Criação de Assets 2. Essa disciplina é ministrada no curso de Jogos Digitais e esses vídeos que eu gravo, eles têm a intenção de servir como material de revisão, né? Esse vídeo, inclusive, está sendo gravado como sequência imediata de um vídeo anterior que você encontra aqui no nosso é, é, espaço da disciplina da PUC, né? Quem é um aluno que é matriculado e que está vendo comigo ao vivo aqui vai encontrar aqui a nossa lista. A gente gravou essa aula sobre grid e snap para criação de módulos e agora eu estou gravando uma aula para introduzir o que são os modificadores, que é uma ferramenta que a gente vai usar para que existam modelos high poly ou que tenham informação de high poly dentro do jogo. Se você puder ver essas aulas na sequência, você vai ver que eu já fiz uma demonstração desses modelos, né, desse tipo de procedimento. E agora a gente vai entrar um pouco nas ferramentas, tá? Então essa aula é a nossa aula de modificadores. Então, deixa eu pegar aqui um arquivo novo, do zero, né? É, Deixa eu fazer uma coisa interessante aqui, ó. É, Deixa eu criar aqui uma duplicata do meu objeto automaticamente, que vai ser controlada por um objeto vazio qualquer aqui. Então vamos pegar isso aqui. Deixa eu pegar aqui, grab, rotate, e vamos pegar aqui nosso empty. Deixa eu pegar isso aqui. Talvez aumentar um pouquinho a escala. Tá. Deixa eu pegar esse cubo aqui e colocar subdivisão de superfície, talvez. É, E vamos voltar aqui para cá. Deixa eu colocar mais repetições. Acho que assim tá bom. Deixa eu transformar isso aqui num remesh. Deixa eu colocar um deformador aqui. Deixa eu bend twist. Talvez um stretch. Eu acho que pode ser isso aqui. Deixa eu colocar uma nova subdivisão aqui. Deixa eu colocar um displace. Deixa eu aplicar aqui uma textura Clouds, Musgrave. É, não estou fazendo nada específico, não. Eu não estou criando nenhum modelo, não, tá? Só para vocês saberem, eu estou só. Eu queria só mostrar que, tipo assim, existe muita alteração nesse modelo aqui, né? Ou seja, tem muita coisa acontecendo aqui, mas de fato, esse modelo, ele ainda é o cubo. Tipo, eu não modelei nada no cubo. O cubo ele não foi alterado, ou seja, meu cubo original continua aqui, ó. Tudo que foi feito de modelagem aqui foi feito através de modificadores, tá? Foi feito através de modificadores. Então vamos lá.
Vamos escrever bonitinho. Modifiers. Modifiers vai ter esse ícone de chave inglesa, sei lá como é que chama isso, né? E o que ele vai fazer? Ele vai alterar a malha no modo objeto, o resultado da malha, mas ele não vai perder a malha original. Então, ele vai pegar o meu objeto aqui, ó, e ele vai alterar o visual no modo objeto sem perder a malha original. Então, ele é um tipo de modelagem não destrutiva, né? Ele é um tipo de modelagem é, 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 semi-procedural. Ele não é totalmente procedural, né? Qualquer coisa que eu mudar aqui no meu, na minha configuração vai afetar o meu modelo, né? Vai modificar ele. Mas nem tudo aqui é procedural, mas ele é semi-procedural. Eu consigo ser 100% procedural no Blender usando os nodes de geometria, então existe um modificador que torna a nossa modelagem 100% procedural. É, Mas o interessante da modelagem semi-procedural é que ela é uma forma de eu incrementar meus modelos sem ter necessariamente que fazer certas formas complexas. Então a gente vai ter modificadores que permitam. Deixa eu pegar um exemplo diferente aqui. Ó. Tem modificador que vai permitir. Deixa eu pegar aqui um. Que a partir de. Deixa eu pegar esse empty aqui. De um edge eu consegui fazer um sólido ou até mesmo uma forma mais complexa. Né? Então, assim, o que eu vou ter de modelagem num caso desses aqui é realmente muito pouco. Ou seja, eu tenho um modelo que é extremamente simples de trabalhar, e, no entanto, eu tenho uma forma bem complexa no meu trabalho. Deixa eu colocar, inclusive, um outro modificador para poder ficar mais simpático o nosso design. Né? Mas ele é esse conjunto de alterações na minha forma original, ou seja, eu não perco nunca minha forma original ou minha malha original, e eu tenho muita variação de, de acabamento a partir disso. Tá? Então, é necessário entender isso como ferramenta de modelagem. O modificador ele é dividido em quatro categorias, tá? Em quatro categorias. A categoria Modify é a categoria que vai modificar os ângulos de normal, a direção do normal ou a atuação de UV. Então ele trabalha mais diretamente editando o vértices normais, né? Então, se eu pegar uma edição de normal aqui, né? Deixa eu ligar aqui o Auto Smooth. Eu consigo alterar o comportamento da normal, por exemplo, né? Então, como que a normal vai funcionar, né? Ou como que ela vai eventualmente ser alterada. Então, eu consigo multiplicar, adicionar valores de luz na minha normal, né? Ou até copiar a normal de um lugar para outro. Então, são modifiers, são coisas que vão afetar esses dados, né, informações que estão diretamente ligadas aqui dentro, né? Eu tenho os generates. Os generates eles vão gerar superfícies, vão gerar malha. Deixa eu colocar uma Suzane aqui porque eu acho melhor a Suzane. Então, um modificador de geração ele pode acrescentar informação no caso das cópias aqui, ou no caso de subdivisões, criar tipo mais faces e mais edges. Então, o modelo obviamente fica mais pesado e high poly aqui, né? Ele também pode destruir o modelo, reduzindo a superfície. Então ele gera, na verdade, superfície no modelo. Tá? Ele está gerando
superfície no modelo. Inclusive, desse aqui dá para fazer um load automático. Ó. Eu tenho os de deformação. Eles não vão gerar superfície nova, nem vão editar as normais. O que eles vão fazer é mudar a posição dos vértices no espaço. O Armature, que vocês já devem ter usado, porque se vocês estão em criação de Assets 2, supõe-se que vocês viram criação de Assets 1 e personagens 1. Então vocês já devem ter visto o modificador Armature em ação. Ele é um modificador que muda a posição dos vértices, né? Então se eu pegar aqui um deformador simples, eu quero Simple Deform. Ele está mudando a posição dos vértices, né? E criando design novo a partir disso aí. Ó. Ele está mudando a posição dos vértices. E eu tenho também a categoria de física, que são simulações que vão usar o motor do Blender para criar conteúdo. Né? Então, meu objeto ele pode ser, por exemplo, um colisor, e eu posso ter um objeto aqui, vamos criar aqui um objeto aqui que modificado ele é tecido. E aí ele vai ser calculado como elemento de simulação. E aí eu tenho o comportamento físico do modelo, né? Como se ele fosse tecido, por exemplo. Então, é a simulação física no espaço, né? É... Deixa eu tirar essa física dele aqui. Alguns elementos da física também, o sistema de partícula no Blender, a gente consegue a partir do modificador físico, né? E agora tem uma Suzane com caspa. Mas em todos esses casos, não importa o que eu faça com o meu modelo, os modificadores, eles não são destrutivos. Então, toda vez que eu faço uma aplicação disso aqui, ó, o meu modelo original está lá, ó, do jeito que ele é, ó, tá? Do jeito que ele é. Então, os modificadores, eles vão alterar o meu objeto sem danificar minha malha, e eles são divididos em categorias de edição de normais, e UV também, vértice UV, né? É, criação de superfície, né? Criação de design de superfície, geração de design de superfície, deformação da minha malha, né? Deformação dos vértices que eu possuo, e simulação física, que depende do motor do Blender. No geral, os que são simulações físicas, eles não funcionam entre Blender e Unity, porque eles dependem da física do Blender para rodar. Então eu não consigo levar um tecido animado para Unity sem perder a simulação física, sem transformar ela em algo rígido ou pré-definido. E tem umas coisas que se sobrepõem. Por exemplo, eu tenho um sistema de partícula na Unity, que vai usar o sistema físico da Unity. Não faz sentido eu usar o sistema de partícula do Blender, sendo que ele vai perder informação física e de simulação. Então, eu perderia isso aí. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo criar, por exemplo, distribuição de cabelo num personagem com sistema de partícula. Então, em alguns casos, mesmo que não seja compatível, ainda tem utilidade, né? Deformador, a gente sabe que o Armature é 100% compatível com a Unity, a gente faz esqueleto e leva para lá, e alguns outros, eles não vão funcionar é, 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 como algo animável ou como algo que você pode levar como animação, mas algo para te ajudar a criar variação no modelo, ou algo para criar novos designs do mesmo modelo, né? Ou para criar instâncias muito específicas de animação, né? Em alguns casos, eu consigo levar alguns desses modificadores como uma animação para Unity, dentro de um certo parâmetro de configuração. Então, mesmo que ele não seja compatível, existe conversão da informação para que ele vire uma informação semelhante e útil no motor. Então, tem algo disso aí. Todos esses aqui, ó, dessa família de geração,
geralmente eles são aplicados no momento de fazer o FBX. Então, os vértices aqui que eu crio, por exemplo, adicionais, eles não existem como vértice selecionável dentro do Blender, né? Então, se eu olhar aqui no meu modelo, existem vértices aqui no meu design final que não coincidem com os vértices do meu design original, né? Então, dá para ver que aqui tem um cruzamento de edges. Tem um vértice novo aqui que eu não estou acessando ele aqui. Quando eu levar isso para Unity, esse vértice vai passar a ser o vértice oficial. Esses vértices aqui que estão desenhados de forma virtualizada aqui, eles vão passar a ser o design final do modelo. Então, geralmente, o que eu estou vendo aqui da família Generate, o que eu estou vendo aqui é o que eu vou ter como modelo na Unity. Isso tem que ficar atento, porque isso provavelmente vai pesar um pouco mais seu modelo se você estiver aumentando o número de vértices. Provavelmente você está fazendo um modelo que é mais pesado na Unity do que no Blender, porque ele deixou de ser uma informação temporária, virtual e descartável para ser uma informação contabilizada. Né? Então, de novo, existe algum nível de compatibilidade entre isso. A maioria das coisas que você afeta no vértice também, elas são aplicadas no momento de exportar. Então, se você modificar a normal de um objeto, esse objeto ele vai ter a normal dele modificada no motor. Então, eles são muito modificadores, eles têm uma certa complexidade, é difícil lembrar um por um o que vai ser compatível e o que não vai, mas no geral, a maioria deles tem algum nível de compatibilidade com a Unity. É, e eles ainda são ferramentas que agilizam a nossa criação de modelos. Né? Então, elas tornam a criação de modelagem mais ágil. Então, compensa usar eles em várias circunstâncias. Eles compensa utilizar eles como ferramenta em vários espaços de trabalho. Então, é um pouco disso que a gente vai ver, principalmente quando você está pensando não em levar um modelo da Unity, do Blender para Unity, mas está pensando em criar um modelo high poly que vai ser impresso no low poly para levar para Unity. Nesse caso, todos os modificadores passam a ser úteis, porque todos eles podem ser usados na criação de um modelo para render e bake. Né? Então, isso aqui é o básico do que é a natureza do modificador. Pessoas, deu para entender essa explicação que eu dei até agora? Tem alguma pergunta? Se você entendeu até agora o que eu falei, manda um modificador aí para mim no bate-papo. Se você não entendeu, manda pergunta. Deixa eu criar aqui então alguma coisa. Deixa eu criar aqui criar um cubo, mas eu vou fazer um extrude nele aqui. Vou fazer isso aqui embaixo também. Só fazendo uma forma aqui, tá? Então, deixa eu colocar aqui um modificador para a gente ver como que é a interface de um modificador, né? Como que é a interface dele, como que a gente vai observar essa interface. Eu vou criar o Bevel. O Bevel ele vai ser a minha referência de design de interface do modificador, tá? Para a gente ver o que tem de comum. Eventualmente eu posso aplicar algum outro se eu achar que vale a pena, né? Igual o Subdivision Surface ou alguma coisa assim. Vamos começar pelo Bevel. Array. Hum, deixa eu ver qual que é um bom. Acho que Bevel. Bevel é bom. Bevel é bom. Então, o que acontece?
primeiro botão que a gente vai ter quando a gente cria um modificador, o primeiro botão que a gente vai ter é um botão de maximizar e minimizar o espaço. Esse é o primeiro botão que a gente tem. O segundo espaço aqui é o ícone do modificador. É bom ver que cada modificador tem um ícone. Inclusive, eu consigo ver os modificadores que estão sendo usados pelos ícones aqui, ó, mesmo que você renomeie, o ícone se mantém. Então, é possível ver os modificadores pela lista aqui. Então, eu sei que tem modificador no modelo pela lista. Tá? Eu posso batizar os modificadores. Se um modificador eu precisar de uma instrução específica, vamos supor que eu quero fazer o bevel só no topo do meu modelo, né? Então eu posso batizar ele, não tem problema. Então eu tenho um campo que permite que eu batize. Isso é interessante quando você tem múltiplos modificadores com o mesmo nome, do mesmo tipo, mas você quer saber o que cada um faz. Então às vezes um vai ser uma duplicata vertical dos modelos, né? Outro vai ser uma duplicata horizontal. Vamos pegar, por exemplo, o array. O array eu posso falar que isso aqui é o array de x. E aí eu posso colocar um segundo array, que vai ser o array de y. Né? Então, esse aqui é o de y, na verdade. Esse aqui é o de y. E esse aqui vai ser o array de x. Né? Então, eu consigo ordenar isso aqui dessa forma. Tá? O próximo aqui, ó, depois de nomear, é aonde eu consigo ver o meu modificador. Meu modificador ele pode estar visível no modo edit ou não. O que, que significa estar visível no modo edit? Significa eu ver realmente o resultado dele aqui. Ó. Então aqui ó, o modificador existe, mas eu só estou vendo ele agora no modo objeto. Eu posso também não ver o modificador no modo objeto e ver ele apenas no render, apenas quando eu apertar o comando de renderizar. E eu posso ter ele completamente desativado. Né? Ou seja, aonde eu vou ver o meu modificador vai ser essa configuração aqui. Ainda existe um outro tipo de botão aqui, ó, que é bem útil para a gente, que é o cage. Alguns modificadores, eles não só permitem que eu veja no modo edit, como eles podem mostrar aonde que os vértices atuais vão ficar na hora que eu der o aplicar, na hora que eu exportar para Unity, onde que esses vértices vão parar. Né? Então ele faz esse processo aqui, que é o cage, que vai aderir isso aqui. O cage é muito bom, inclusive, para correção de rig, né, de armature, porque você vê qual vértice que não está sendo deformado pelo seu esqueleto, se você ligar essa opção. É muito útil para consertar esqueleto de personagem. Né? Mas isso aqui é essa lista de botões. Na sequência do cabeçalho, deixa eu colocar aqui um outro cubo aqui só para... Eu vou ter o apply, tá? O apply ele vai transformar esse resultado visual aqui no meu modelo. Então, atualmente, o meu modelo é assim, mas no modo objeto ele está desse jeito. Se eu der um apply, meu modelo passa a ser esse resultado aqui, ó, que é como a gente vai ver o modelo na Unity, por exemplo. Né? Então, o apply seria isso aqui. Eu posso duplicar o meu modificador na minha lista. Eu posso ter ele mais de uma vez, né? Eu posso pedir para duplicar ele aqui. Às vezes você vai usar vários arrays, igual eu estava fazendo um array de x, array de y. Você pode só duplicar, né? E mudar uma variável. Eu tenho uma opção também que é o quê? Eu posso pegar um objeto e pedir para ele copiar as configurações, que é o copy to selected. Ou seja, ele vai pegar as configurações aqui e vai despejar nesse cara aqui. Então, se eu tiver que aplicar os modificadores de um objeto em outro objeto, eu consigo fazer um copy to selected, que ele vai fazer essa transfusão de modificadores aqui para mim. Tá?
Outra coisa importante que tem aqui nessa lista é que a ordem dos modificadores importa, né? É muito diferente eu fazer uma subdivisão depois do bevel ou fazer ela antes do bevel. Ou seja, a ordem dos meus modificadores importa. Então, se eu pedir deixa eu pegar só um remesh, talvez. Se eu colocar ele primeiro, ou se eu colocar ele no meio, ou se eu colocar ele por último, muda o design. Então, a ordem dos meus modificadores é importante. Porque a ordem dos meus modificadores é importante, eu tenho como mover ele aqui nesse menu. Tá? Então existe como você pegar uma lista muito grande de modificadores e falar, não, joga esse lá para cima, joga ele lá para baixo, né? É, altera a ordem dele aqui, tá? Eu tenho como descartar o meu modificador, né? Se eu clicar nesse X, eu estou descartando o meu modificador. Eu não perco o meu modelo jamais. O modificador vai embora, o meu modelo continua do jeito que ele era, né? Então eu posso acrescentar e retirar à vontade esses modificadores, né? Então eu tenho esse X que é para fechar e eu tenho essa alça aqui no canto, né? Que serve para eu mover ela na lista, né? Então eu consigo reposicionar ele aqui na lista de modificadores, beleza? Todos os modificadores vão ter um cabeçalho semelhante e todos vão ter um comportamento semelhante nisso aí, variando que vai ter o cage, né? Ou tem uns que eles talvez não é possível ver eles no modo edit mesmo, né? Então vai ser só no modo objeto e no modo render, né? Mas esse comportamento é mais ou menos o mesmo para todos eles. Deu para entender esse cabeçalho, pessoas? É, Vocês conseguem mandar para mim um cabeçalho aí no bate-papo para se você tiver entendido? Tiver pergunta, obviamente, pode mandar as perguntas. Legal, legal. Outra coisa importante é de cima para baixo. É de cima para baixo. A ordem é a ordem de leitura, assim. Beleza, Arthur? Boa pergunta. Então ele vai aplicar primeiro, depois. Assim. Né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. É, Aqui, ó, cada modificador vai ser um universo, tá? Obviamente que não dá para eu falar de todos os botões, né? De todas as opções de todos os modificadores, senão eu vou ficar eternamente dando aula de modificador. Mas é interessante observar a natureza dos controles, tá? Então, por exemplo, no caso do bevel, eu vou ter esse tipo de chaveamento aqui, que é o ponto de partida do cálculo do modificador, né? Se a gente pegar o Subdivision Surface, mesma coisa, ó, opa, o ponto de partida do cálculo, por onde que ele está calculando, né? É, Alguns deles vão ter uma base de cálculo que é mais do que tipo um ponto de partida binário assim, mas é, uma base de cálculo, né? Então que como que ele está calculando é largura, é profundidade. Então assim, ele vai mudar a base de conta dele. Isso por quê? Porque eu estou falando às vezes, por exemplo, é, 10 centímetros, né? Vamos lá. 10 centímetros. Mas 10 centímetros de quê? 10 centímetros a partir do quê? Então, esse é um exemplo de configuração, né? Então, aqui, ó,
essa largura, esse 0,1 é 0,1 aqui, nessa diagonal. É a face nova que tem 0,1. Se eu pedir profundidade, né? Se eu parar aqui, ó, é 0,1 daqui até aqui, né? Ou seja, de onde era a face original até o novo edge, o novo edge. Isso, né? Então isso é um perpendicular entre uma coisa e outra, né? Porcentagem, né? Já não é mais metro, né? Ou seja, ele vai pegar a medida da coisa e calcular uma porcentagem. Então, alguns desses controles vão mudar realmente deixa eu pegar o widget. Acho que era ele que estava. Vão mudar realmente sua base de cálculo, então é bom dar uma olhada, né? Tipo, qual que é o espaço de valor que ele vai me dar, né? É, alguns desses modificadores vão me dar a contagem de novos cortes que estão sendo feitos. Então, esses segmentos aqui é o número de cortes que ele está acrescentando aqui no nosso espaço, né? Então, cada segmento que ele está falando aqui é um novo edge. Então, eu tenho 4 segmentos aqui agora. Quando a gente pegar, por exemplo, o Subdivision Surface, cada nível desses é um nível de subdivisão no modelo inteiro. Então, isso aqui é exponencial. Aliás, tem que tomar cuidado exatamente por causa disso, porque alguns desses são exponenciais. Então, se eu pegar aqui meu modelo original, ele tem 176. Aqui, ó, já foi para 704, 2.000, 11.000, 45.000 e 180.000. Então, o meu modelo, que originalmente tinha 44 triângulos, foi para 180.000. E no caso do Subdivision, raramente a gente passa de 3, por exemplo. Porque, imagina, você pegar um modelo e descobrir só lá no motor que eles tinham 180.000 triângulos, seus modelos de 44 triângulos. Meio triste, né? Então, o Bevel também tem um número de segmentos. Então, se eu colocar aqui, ele vai aumentando loucamente os triângulos. Ó. Não posso só tipo, colocar aqui como se não tivesse amanhã, né? Lembrando que se eu for dar bake nas coisas, eu tenho um pouquinho mais de liberdade, mas ainda assim, eu não posso esquecer da vida, não. Tá? Vários desses modificadores vão ter controle de limite. Então, alguém tinha perguntado, não sei se foi o Giovanni, se tem como limitar ou se aplica no modelo inteiro. Não era isso a pergunta? Quem é que lembra essa pergunta aí para mim no bate-papo? Então, existem limites. Eu posso limitar, por exemplo, no caso aqui, eu posso falar que o ângulo limita a aplicação. Ó. Então, é o ângulo que vai definir se é aplicado ou não. Mas existe em vários deles, em vários deles vai existir a possibilidade de você limitar por grupo de vértices. Significa que eu posso usar o mesmo recurso que a gente usa para poder irrigar a personagem, né? Falar que isso aqui faz parte de um grupo de vértices. E eu falar qual o grupo de vértices que limita a aplicação. Inclusive inverter ele, falar que pode em cima e não pode embaixo, né? Então eu consigo fazer isso, tá? É, No caso do Bevel, ele ainda inclusive tem tanto o Bevel quanto o Subdivision Surface. Eles possuem recurso específico para você limitar a aplicação dele. Então, no caso do Bevel, eu vou ter um, um peso de bevel. Então eu posso falar que o edge tem um peso de bevel. Isso é específico do
bevel. No caso do Subdivision Surface, eu vou ter também uma marcação que a gente vai ver como limite aqui, ó. É o crease, esse é o limite dele. Então a gente vai ter aqui o edge crease, que vai limitar a aplicação do modelo. Muito interessante para fazer alterações de formas, né, de coisa quadrada para coisa arredondada, ó. Então, bem interessante. E no caso do edge split, deixa eu pegar aqui o meu objeto e colocar um shade smooth. Deixa eu colocar a geometria data. Não está selecionado, né, Daniel? Shade smooth. Eu tenho o edge split. O edge split ele pode considerar os edges que estão marcados como sharp. Então, o sharp edges, mark sharp, ele vai servir exatamente para essa situação aqui, ó. Sharp edge. É... Mentira, edge, mark sharp. Então, que aliás, eu já vi muitos modelos no curso com o sharp marcado, mas sem um modificador para confirmar o uso dele. Então, sem o edge split não funciona. Eu preciso do edge split para né, ele entender isso aqui. Então, se o modelo tiver essas linhas azuis, rosas, provavelmente tem uma marcação esperando o modificador para ser atuado. Tá? Deixa eu dar um clear sharp. Deixa eu vir aqui no shade flat. E vamos lá. Voltar para o bevel. Então existe método de limite. Alguns desses modificadores, eles vão usar um cálculo O Edge Split ele fala onde que é flat e onde que é smooth. Ele é igual ao Alt Smooth. Então aqui, ó, eu possuo um cálculo automático de shape chamado super elipse. Mas em vários desses modificadores eu vou ter a possibilidade de criar designs personalizados ou influências personalizadas num formato de curva, né? Então, vários desses modificadores me dão controles adicionais, né? Que eu posso usar para poder fazer o meu detalhamento, né? Com mais liberdade, né? Então, vários deles vão me dar um controle adicional aqui, né? De profile. Alguns vão ter opções adicionais sobre o desenho da geometria. Como eu estou criando superfície automaticamente, né? O jeito de preencher essa geometria aqui, ó, modifica se eu mudar o tipo de cálculo. Então, alguns modificadores eles têm uma marcação para eu alterar o design mesmo. Sharp, patch e arco, né? Esse aqui, inclusive, no inner, deixa eu ver se tem algum inner aqui para eu poder. Arc, tá vendo? Ele mudou aqui. Sharp, ele mudou assim. E aqui também como que ele vai preencher ou não os detalhes. De novo, como é um cálculo que ele está fazendo, ele me dá as variações desse cálculo para fazer isso. E um negócio que é muito interessante, né, é
Alguns deles vão me dar, inclusive, controle sobre marcar o Sharp, né, marcar os cortes assim, né, fazer as normais mais duras. E alguns, inclusive, permitem que você faça diferenciação de material no objeto. Deixa eu criar aqui um material base. E eu vou colocar aqui um material que vai ser o meu bevel. E aí eu quero colocar aqui no meu base color uma cor bem escandalosa para cada um deles, né? O que vai acontecer? Tem modificadores que vai ter o quê? Índice de material. E eu consigo falar que o bevel, ou seja, aonde meu modificador está criando superfície, ele recebe um material diferente do resto, né? Então alguns modificadores vão ter ainda esse espaço, né? De novo, não são todos, né? Mas é bom ver na lista de opções que você tem em cada modificador quais são os recursos que você vai ter é, de acesso, né? Então, de novo, a maioria dos modificadores tem, né, algum tipo de espaço de configuração, né? Ver se tem algum espaço de limitação, algum espaço de projeção, alguma coisa nesse sentido. Alguns vão afetar, inclusive, o UV, né? Então, alguns conseguem espelhar, por exemplo, o UV, além de espelhar o modelo, ele consegue espelhar o UV, por exemplo, né? É, Alguns, inclusive, vão ter mais de um espaço de material, né? É, E o comportamento de cada um deles, a gente vai ver alguns deles mais a fundo depois. É, mas é interessante que se leia o que ele está me dando de opção, né? Ou seja, o que ele está me dando de controle, né? Então, cada um deles é um universo. Observa que cada um deles é um mundo à parte, né? Cada um deles é um mundo à parte. Alguns vão ter avisos falando que você só pode usar ele dentro de um espaço de AutoSmooth. Então, alguns deles, se você pegar o Edge Split, é, sem o Smooth ele não faz sentido, né? Tipo, não faz sentido. Alguns eles relembram disso, é, que eles dependem de alguma coisa. Outro aviso comum de encontrar a gente não consegue aplicar um modificador no modo edit. O modo edit não permite que a gente aplique um modificador. O modificador só pode ser aplicado no modo é, é, objeto. Tá? E outra coisa também, modificadores que vão estar com a configuração que não está fazendo efeito, ou seja, se você configurou o seu modificador e ele não está fazendo efeito na cena, ele vai marcar de vermelho. Ele fala assim, olha, esse modificador não está executando nenhuma alteração na cena, não é possível ver o resultado dele. A partir do momento que você consegue ver o efeito, esse vermelhinho some. Então, se você tem um modificador que não está fazendo nada, é a mesma coisa que não ter ele, né? Isso é bom para quando a gente está querendo que a cena fique mais leve para a gente trabalhar, mas é importante você ter certeza se você está entregando, né? Ou se você está na hora de exportar, na hora de fazer as coisas, se você realmente está usando a influência dele, né, nesse espaço. Um outro aviso interessante é vários desses modificadores possuem níveis diferentes para o viewport e para o render. Se a gente vai dar bake, bake é render. Então, se eu vou dar bake, ele vai usar essa divisão aqui. Então, na hora do dar bake, ele vai estar usando dois níveis de qualidade. Na hora de eu ver, ele está usando um. Então, isso faz muita diferença entre a normal que eu estou vendo e a normal que eu estou renderizando. Um erro comum é a pessoa colocar mais níveis aqui do que aqui, né? Aliás, é muito comum esse erro aqui, a pessoa colocar um número enorme de divisões aqui, mas o render mesmo não tem isso. Então, na hora que ele vê o mapa de normal dele tá diferente, ele não sabe de onde é que veio esse erro, ele não sabe de onde é que veio essa variação de configuração. Mas é porque o ideal é que você saiba que tem os dois valores e você use um valor menor para deixar a sua cena mais leve
Mas não existem motivos para a gente usar um valor maior no viewport do que no render. Não existe um motivo prático para isso. Manter alinhado, tudo bem, porque afinal de contas você está vendo que está renderizando, mas não existe muito motivo para manter esses valores é, é, com o viewport maior do que o render. Tá? Então isso é bom de saber nessas configurações do espaço. Outra coisa importante, modificadores de família física, eles têm settings em aba separada. Quando algum modificador precisar de uma aba separada, ele vai me dar esse botão aqui, ó, e ele vai me levar para a aba que é necessário. Na verdade, partícula é aqui e física é aqui. Então, quando eu tenho um modificador que é partícula, né, esse eu quero sistema de partícula, né, ele vai falar que está na aba de partícula. A aba de partícula é essa aqui de baixo, vai ter as configurações aqui, mas eu posso ir direto para elas clicando aqui, ó. Tá? O jeito de remover um modificador desses, né, ele não tem o xizinho, né, é realmente descartando na aba, né, o conteúdo. Deixa eu vir aqui no meu displays. O meu displays, por exemplo, é um que vai usar textura. Então, alguns modificadores vão usar textura para atuar nele. O displacement é um caso desses, né? E ele vai ter o mesmo botãozinho aqui, ó. Esse botãozinho vai levar a gente para a aba de textura aqui embaixo, né? Aliás, o displacement é o que a gente usa para fazer mapa de relevo aqui, ó, no Blender. Deixa eu fazer um mapa de relevo, só porque é divertido e porque tem tempo, né? Só para mostrar o uso de textura dentro do negócio também. Deixa eu colocar aqui uma 100. 200. Deixa eu ver. Acho que tá bom. E deixa eu colocar aqui um displacement. Displace. Displace é um dos que usa textura, ou seja, se você tiver esse ícone aqui, significa que você pode usar a textura na coisa. Vou criar uma textura nova chamada de terreno. Se eu clicar aqui, ó, ele inclusive ele vai mostrar, ó, displace terreno. Ele me fala o que, que eu estou fazendo, ó. Eu estou usando um modificador e qual textura que eu estou mexendo. Deixa eu abrir um daqueles mapas de relevo que a gente tem, que eu usei para aula, que aí fica uma coisa que quem está vendo os vídeos na sequência fica ciente, né? Eu quero ir em Assets 2, vai estar em Home, Documentos, Documentos, Assets 2, aqui ó, meu height-map, né? Ou seja, eu tenho aqui a textura do height-map, e aqui eu vou falar que eu quero que ele use o V do meu objeto, e vou falar que eu quero uma força, sei lá, de 100. Muito, né? Vocês lembram desse terreno? Se Deus quiser, vocês vão lembrar dele. Que é o terreno que a gente usou lá na aula de terreno, mas aqui no Blender, né? Ou seja, ele sendo usado como ferramenta de modelagem. Ainda vou fazer uma outra coisa aqui na minha configuração de textura, só porque eu tenho nervoso aqui, ó. E aí, você vai ter em modificadores, né? Modificadores que tiverem esse espaço aqui, eles usam a textura como ferramenta, né? Deixa eu pegar outro exemplo, né? Tem alguns que quero falar disso também. Vai ter alguma coisa aqui relacionada, né? Ou algo nesse sentido, né? Deixa eu pegar essa mesma textura de terreno aqui. Vamos ver como é que ela vai afetar aqui minha vida. Vou ver, né? Então,
Eu consigo colocar 100. Ah, legal demais. Alguns dos nossos modificadores, eles vão ser animáveis. Animáveis não, todos eles são animáveis. Alguns já vão ser animados por padrão, né? Então alguns eles vão ter configurações de tempo, né? Esse aqui é um que tem configuração de tempo. Ó. Ele está falando para mim a velocidade, offset, né? Então eu posso fazer com que ele seja muito rápido ou que ele seja muito devagar, né? É, Então, qual que é o life dele, né? Qual que é as configurações dele, né? Então, é legal para criar alguns efeitos dentro do Blender. Parte do problema é que nem sempre os efeitos que a gente cria no Blender vão ser lidos na Unity, né? A menos que a gente faça sprite animado ou alguma coisa assim. Mas deixa eu colocar aqui um monkey. E vamos colocar um exemplo aqui, ó. Eu tenho esse build aqui, ó, que vai ter onde começa a minha animação, onde que termina a minha animação, e ele já está tocando uma animação para mim, né? Não é nem keyframe nem nada não. Ele já está tocando aqui a animação para mim, ó. Que é bem legal, inclusive, essa animação. E aí, a pergunta do Arthur, que é boa também. Todas as propriedades dá para pôr como keyframe? Quase todas as propriedades dá para pôr como keyframe. Então, deixa eu pegar um exemplo aqui, ó. É, Deixa eu pegar um exemplo aqui. Tudo que tiver essa bolinha aqui, ó, eu posso animar. Então eu consigo fazer variações da coisa aqui, né? Então vamos colocar aqui. Quantos que eu coloquei nesse keyframe? 200. Vou explodir minha máquina. Então toda propriedade que tiver essa bolinha no Blender é animável. Nada disso não é só do modificador, né? Algumas, inclusive, elas são animáveis se você apertar I em cima delas. Alt I para apagar o keyframe. Então tem coisas que são animáveis mesmo que você não saiba que elas são, né? Então, se você consegue apertar I e gravar o keyframe, parte do problema é que nem tudo vai para Unity. Então, várias dessas coisas são legais se você estiver fazendo projetos do Blender, de animação, de produção de filme e tal. Ou se você estiver fazendo render de sprite animado para Unity ou para motores 2D, né, ou para Godot e tal. Que é como eu trabalho, né, gente? Deixa eu fazer um parênteses aqui. O que eu faço na minha vida é animar uns efeitos no Blender, renderizar sprite e colocar na Godot, né? Então esse é o meu trabalho, né? Inclusive hoje de manhã, antes antes do trabalho, o que eu estava fazendo era exatamente isso, assim, eu estava criando uma explosão para o Takara Cards, né? Então é uma coisa que é uma explosão, que é um tanto de animação de modificador, né? Então aqui são os modificadores de partícula que eu estou usando, né? Ou sei lá, né? Deixa eu pegar um fogo que eu acho que ficou bonitinho. Deixa eu pegar esse aqui. Isso aqui é uma animação de modificador, isso é displace.
Então, é um tanto de modificador animado. Aqui, ó. É um tanto de modificador que na hora que renderiza, deixa eu pegar aqui que na hora que renderiza fica assim, ó. E aí eu mando essas sequências para o motor de jogo, né? Então, assim, se você está fazendo sprite animado, você tem muita liberdade, você pode realmente usar 100% do Blender. Se você está fazendo modelo 3D, você tem que atuar de acordo com o renderizador do modelo do motor, né? Então, parte do nosso problema é que nem tudo que eu faço em 3D eu consigo transportar em 3D para Unity. Eu tenho que ficar fazendo compensações, mas dá para fazer bastante coisa mesmo assim, entendeu? Ainda tem muita liberdade, mesmo com todas essas restrições, né? Então, você ainda pode fazer realmente bastante com a questão de geração de mapa de relevo, bake de mapa de relevo, né? Então, o modificador ele realmente é uma ferramenta que amplia nossas capacidades de modelagem, do mesmo jeito que outras ferramentas que a gente vai ver no futuro, todas elas estão vindo para ampliar nossas capacidades de modelagem, né? Então, deixa eu pegar aqui o... Isso vai estar em Home, Dropbox, talvez. Dropbox. Bogdan 2022. Então, assim, um modelo desse aqui, ó, é, tipo, boa parte do que foi modelado nele partiu do cuidado de modificadores, né? Eu acho que eu não tenho a versão intermediária dele. Acho que não tenho a versão intermediária dele. Mas deixa eu abrir coisas que foram feitas com modificador, né? Então isso aqui, por exemplo, ó, é um modelo que até o rig dele, até o esqueleto dele saiu de um modificador, né? Então aqui, ó, esse objeto aqui, ele na verdade, se a gente for ver o design dele, ele é isso aqui, ó. Esse modelo é isso aqui, é um boneco de pauzinho, né? Ele é um boneco de pauzinho e são os modificadores que estão desenhando a superfície, a pose, né? Né, e o detalhe. Então, isso aqui é resultado de modificador, né? Sim, Mirror é um que a gente usa demais para modelar. Mirror é um que a gente usa bastante para poder adiantar, né, o espaço de trabalho, né? Aqui só para mostrar, então quase todos esses aqui, ó, vai possuir mirror, tá vendo? Vai possuir mirror, subdivisão, tá vendo? Vai ter alguns que vão ter mais modificadores, né? Então, por exemplo, o braço, porque ele tem um buraco, né? Porque o braço ele tem um buraco aqui, ele vai ter 4 modificadores na criação dele. Tá? Eu estou abrindo esses modelos aqui tem o processo completo deles lá no YouTube, nas turmas anteriores, né, tem como ver eu modelando isso aqui inteiro, né, modelando a peça toda, usando modificador. Então, se você estiver vendo isso gravado também, pessoas, se você estiver falando, uai, cadê esse negócio aqui? Tá em uma dessas turmas para trás de criação de Assets 2. Então, em alguma dessas playlists tem eu fazendo demonstração. Eu acho que chama demonstração de modelagem. Eu acho que chama demonstração de modelagem aula, mas enfim, existe o vídeo de eu fazendo o processo completo aqui. E, e isso é útil para ver, né? Tanto aquele telefone quanto esse sofá existe eu aplicando os modificadores, modelando, né? Igual, por exemplo, esse aqui, ó, olha quantos modificadores ele usa. Ele usa 2 espelhamentos, na verdade.
Porque ele usa o espelhamento para fazer essa parte aqui e ele usa o espelhamento para fazer o outro lado. Então ele é um mirror, ele é um inception de mirror. Ele usa. Se eu isolar esse modelo aqui, deixa eu mostrar o que que é um modelo. Então, aquele modelo daquele detalhe no braço é isso aqui, ó. Isso é que eu modelei, né? Eu modelei isso aqui e aí ele fez essa voltinha aqui. Essa voltinha é o detalhamento de costura desse sofá aqui, ó. Que é uma coisa que vai aparecer no mapa de normal, né? Ou seja, esses detalhes eles vão aparecer no mapa de relevo. Então, eles, de certa forma, eles valem a pena, né? Então, essas curvinhas aqui, né? Isso vale bastante a pena. Beleza? Mas é isso. Vocês já podem começar a experimentar os modificadores sem problema. Fiquem à vontade para experimentar os modificadores, para fazer os modelos. Tenta dividir na produção da semana, né? O que, que vocês estão fazendo que é modular, encaixável e talvez nem precise de modificador, né? O que, que precisa de modificador e é modular, encaixável? O que, que é um modelo mais detalhado que você precisa fazer as voltinhas e precisa do mapa de normal? Começa a criar o elenco de coisas que vão ser produzidas, né, já no Blender, para a gente poder ver como que a gente pode aprimorar esses modelos e usar a pipeline que a gente está propondo aqui, tá? É, no mais, deixa eu agradecer todo mundo que veio aqui e participou, né? É, Obrigadão, gente, pelas perguntas, obrigadão por participar. É, vai tentando modelar as coisas, não tem problema errar, arrisca aí fazer os modelos, né? Na semana que vem, eu acredito que a gente consegue fazer uma aula teórica dos modificadores em ação, né? De uma aula vendo os modificadores. E aí a gente vai ter um intervalo maior para nossa aula de feedback. Então, nossa aula de feedback não é semana que vem, é na outra, quando a gente vai sentar e ver o que vocês tentaram fazer a partir dessas aulas teóricas que eu estou passando aqui, tá? Mas já vai tentando modelar mesmo assim, tá? E procurem os vídeos, sei lá, dá seus pulos aí na plataforma. Boa sorte aí para vocês. Eu vou encerrar a gravação aqui e já vou subir o vídeo. Então, vou despedindo aqui na gravação, mas ainda fica uns minutos online para quem estiver ao vivo comigo, né? Subindo o vídeo e postando ele para vocês poderem assistir depois. Para quem estiver vendo isso online gravado, só aquele obrigado mesmo. Espero que seja útil para vocês.